Fala galera, fala você que está me assistindo, né? Uma pessoa individual que está me assistindo. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Aprendi com um amigo meu que você não fala para muita gente, você fala para uma pessoa só que está assistindo. Vamos de vinheta? Tá com saudade da vinheta, né? Vamos lá. Primeirão de tudo, eu queria dar um aviso para você que está aqui assistindo. Primeiro, curte, compartilha esse vídeo. Me diz como é que você chegou até aqui, como é que você ficou conhecendo desse canal, qual é o seu interesse aqui, tá bom? Se você já foi meu aluno, se você é meu aluno, se você nunca viu a minha cara fora da tela, tá bom? Gente, tudo que é falado, tudo que é dito aqui nesse canal é de responsabilidade de Fernando Souza, pessoa física. Não tem nada a ver com nenhuma instituição que eu trabalhei ou que eu trabalho, certo? Esse é um canal particular, que por sinal foi criado há muito tempo, ficou estacionado durante muito tempo e foi revitalizado, né, a pedido por alguns ex-alunos, e eu acabei fazendo isso, trazendo vídeos para cá, comentando sobre assuntos de história. Tá faltando vídeos falando de cinema, né, professor, que o senhor disse que ia fazer, e sobre outras coisas e tal. Mas beleza, é só para deixar claro que tudo que aparece aqui tem a ver com Fernando Souza, pessoa física. Nada a ver com Fernando Souza de nenhum vínculo com nenhuma empresa e nada mais. Tá bom? Tá certo? É isso aí. Então vamos fazer uma revisão sobre a gloriosa Revolução Gloriosa, professor, é outro vídeo. Eu estou falando da majestosa, da radical, da pulsante, da maravilhosa Revolução Francesa. Bonjour, mon amour. Laissez faire, laissez passer, le monde va. É mais ou menos por aí, meu francês. Gente, a Revolução Francesa é um dos grandes assuntos da contemporaneidade na história. Você sabe que a história é dividida em períodos. Há um certo contraste com relação a isso, mas vamos àquilo que chega num livro didático. Você tem a antiguidade ou pré-história, né? Pré-história, antiguidade, a Idade Média, que durou muito tempo, você tem a Idade Moderna e depois você tem a Idade Contemporânea. A Idade Moderna o pessoal acha que é atual, por causa que tem iPhone, né? E é de notebook, mas não é. A Idade Moderna é aquele período que sai do feudalismo e chega até esse momento que é a Revolução Francesa, que é o início da Idade Contemporânea. Professor, aqui nós estamos vivendo agora é a Idade Contemporânea? É a Idade Contemporânea, né? Se houver uma mudança aí, se os robôs tomarem conta do planeta, a inteligência artificial, aí a gente quebra, tem mais um período chamado, sei lá, Idade dos Robôs. Right? Você já foi comandado por um robô? Eu não, nem quero. Gosto que os robôs trabalhem para mim. Alright? Eu sou dessa linha. Galera, então vamos falar então da Revolução Francesa. Ela é um marco porque ela muda a história do mundo, ela muda a história da Europa principalmente e, sobretudo, ela coloca em evidência, em consolidação, ela que eu disse para você não esquecer dela, a burguesia. A burguesia vai chegar ao seu ápice com a Revolução Francesa, e é na Revolução Francesa também que o pensamento iluminista, para você que não sabe o que foi o iluminismo, tem um vídeo aqui no canal falando disso, com o pensamento iluminista na prática. Professor, por que não podemos dizer que as revoluções inglesas e a própria independência dos Estados Unidos é a maior manifestação dos pensamentos iluministas? Querido gafanhoto, não podemos dizer isso. Não é que nem não podemos dizer, mas é porque a Revolução Francesa ela tem detalhes que trazem isso de forma muito mais crível, de forma muito mais firme. Afinal de contas, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, forjada, criada, pensada lá. Nós temos os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, pensado lá. Esse é o lema da Revolução Francesa. Ô professor, liberdade de quê? Liberdade religiosa, liberdade de expressão, igualdade de quê? Igualdade principalmente de direitos civis. É a quebra, gente, a quebra de privilégios sociais. Sabe? Você sabe o que é isso? A quebra de privilégios sociais. Então você tem ali o fim das pessoas especiais e não especiais e, teoricamente, o fim
de escravizados e não escravizados, certo? E fraternidade porque todos juntos podem ser fraternos sem a tutela necessariamente de uma igreja, de um condutor religioso. Então, a Revolução Francesa ela é um marco. Vamos a ela, então, começando com os antecedentes da Revolução. A França, como você já deve ter visto aqui em algum vídeo, tem um vídeo aqui falando sobre o absolutismo francês, tá? O absolutismo francês é um absolutismo clássico, um modelo de sociedade estamental clássica. A sociedade lá era dividida em primeiro estado, aí percebe-se o clero, mais ou menos de 0,5% a 1%. O segundo estado era a nobreza, mais ou menos ali 1% a 1,5%. E todo o restante era considerado o terceiro estado. E aí está o grande problema. Esse todo o restante é 98% da população, não é 80%, nem 70% da população, é 98% da população, é muita gente. E aí você tem desde o camponês, que ainda é servo em laços feudais, do camponês que tem a pequena terra, que praticamente morre de fome, ao artesão, ao sans-culottes, que é a classe trabalhadora urbana de Paris, a pequena burguesia, que são os professores, os jornaleiros, os médicos, a média burguesia e a alta burguesia, o dono de banco, já o cara que está trabalhando ali com pouco com a questão da indústria. Então você tem um complexo de pessoas diferentes e com objetivos diferentes, com leituras diferentes, com possibilidades de mundos diferentes. No topo disso tudo está o rei. E o rei da França é um rei absoluto, certo? É muito importante você saber desse quadro, porque é esse quadro que vai fomentar a Revolução Francesa. Right? Antes de começar a Revolução Francesa, que tem um marco escolhido para isso, que é o 14 de julho de 1789, coisas fizeram com que o rei convocasse os famosos Estados Gerais, que são esses estados aqui que eu falei. Professor, convocou toda a população? Não, representantes de cada estado, certo? Para uma assembleia, para uma reunião. Então, a primeira fase, o primeiro momento da Revolução Francesa é a convocação dos Estados Gerais para uma assembleia, para uma reunião, para poder discutir. Discutir o que, professor? Aumento de impostos, gente. O rei, que vivia com a nobreza naquele luxo, naquela ostentação que a gente conhece, que é a França, absolutista, ele vinha de dívidas. Três coisas, né, fomentaram, vamos dizer assim, a necessidade de convocar os Estados Gerais, porque o rei queria aumentar os impostos. Esse é o objetivo da Assembleia, da convocação da galera. A França vinha passando por dívidas construídas pelo rei, envolvendo-se em guerras, como, por exemplo, a Guerra da Independência dos Estados Unidos, uma guerra com a própria Inglaterra. Então, diversas guerras foram feitas e acumulando dívidas com o rei. Além disso, por uma questão que não foi culpa de ninguém, a França estava passando por questões climáticas, muita seca e depois um período de grandes inundações. Isso é péssimo para a agricultura. Você não consegue plantar direito das duas formas. Então, o que é que você tem aí? Você tem um quadro em crise agrária, né? Crise financeira e a nobreza e o rei vivendo do luxo. Então, ele vai convocar essa assembleia para aumentar os impostos. Nessa assembleia, que não acontecia há muito tempo, ele vai decidir que cada estado vai ter direito a um voto. Aí fica fácil, né? Aí fica, vocês sabem quem é que tá aqui, né? Catarina, Catarina, Catarina. Eu estou com pressa, Catarina, então hoje eu não posso lhe dar atenção. Chegue seu focinho perto da lente para que o pessoal se apaixone. 1, 2, 3 e foi. Foi o focinho. Pronto. Tchau, tchau. Voltando. Momento, ela está aqui ainda de novo. Tchau, Catarina. Tchau. Chumichuri. Eu chamo ela de Chumichuri. Galera, quando você tem esse placar, né? Voto por estado, é óbvio que vai ser um eterno 2-1, certo? É tipo Bahia contra o Vitória. Sem polêmica, gente, sem polêmica. Sem polêmica, mas eu gosto mais do Bahia. Então, o que é que acontece? O terceiro estado, que era a maioria, vai ver isso injusto. E aí começa toda a movimentação para que essa votação seja por cabeça. Por quê? Porque eles eram maioria e porque eles representavam a maioria. Aí é o início da Revolução Francesa. Essa Assembleia Geral de Convocação dos Estados para aumentar os impostos vai se transformar na segunda fase, ou alguns dizem
que é a primeira fase, na convocação dos Estados Gerais, passa para a Assembleia Nacional Constituinte. Constituinte lembra o quê, professor? Constituição. A galera ocupa o Palácio de Versalhes, inclusive uma sala, né, do jogo de pela, que eles ficavam lá brincando. Você que teve contato com algum livro, com alguma aula, sabe do que é que eu estou falando. Eles vão ocupar o palácio e vão deliberar que ali é o momento para poder fazer uma nova Constituição para a França. Isso mesmo, meus queridos. Fazer uma nova Constituição para a França, acabando possivelmente com os direitos dos nobres, direitos não, né? Os privilégios dos nobres, e aumentando o direito de todas as outras pessoas. Só que aí está o golpe. Onde é que está o golpe, professor? O golpe está justamente aí. A alta burguesia, ela queria direitos, ela queria participação política. Gente, nunca perca a participação política. Isso é uma coisa que nenhum povo pode perder, certo? Ela queria participação política porque ela percebeu, depois de séculos, que aquela vida boa da nobreza, aquela vida boa do rei, quem sustentava era ela. Só que ela não fazia parte disso. Por quê? Porque ela não era vista como especial. Existia julgamento diferente para o mesmo crime para pessoas nobres e não nobres. Tinha roupa na França que algumas pessoas poderiam usar por serem nobres e outras não. Daí o nome sans-culottes. Eles não poderiam usar uma determinada roupa e por isso sem culottes. Então, assim, era uma sociedade estamental injusta. Havia banqueiros burgueses, alta burguesia na França, que tinha muito mais dinheiro do que muitos nobres. Então, a alta burguesia queria isso. Só que a alta burguesia também era um grupo reduzido. Ela precisava da massa. Onde é que estava a massa? Nos sans-culottes e nos camponeses, nos trabalhadores urbanos. Então, ela queria chamar essa galera e chamou e convenceu essa galera. Essa galera pegou em armas, literalmente, pedaço de pau, pedaço de ferro, foi às ruas de Paris, inclusive as mulheres, depois não tiveram direitos garantidos, para poder fazer a revolução. Quando ela conversa essa galera vai junto e sonha em ter essa vida melhor. E aí o que acontece, professor? Acontece que realmente existe a Revolução Francesa, as ruas são tomadas, o rei Luís XVI, não esqueça dele, ele obviamente vai ver tudo isso quietinho e vai ficar na dele. Vai sair do cargo até que as coisas se resolvam. E a primeira coisa que acontece, e daí o marco da Revolução Francesa, o 14 de julho de 1789 existe a tomada da Bastilha. A Bastilha nada mais era do que uma prisão, um lugar onde se guardava armas, onde ficava o exército. E isso representava o quê? O poder absolutista. Era uma concretização do poder absoluto do rei. Ela estar ali representava o poder do rei. Quando a população toma aquilo, quer dizer que o absolutismo caiu, que o rei não tem mais poder. É mais ou menos por aí. A revolução está instaurada e a progressividade de criar essa Constituição acontece. Em meio a tudo isso, o tempo vai passando, governos provisórios vão sendo montados, só que o rei, o Luís XVI, ele não vai ficar quieto, né? Ele vai começar a se articular com reis vizinhos, com reinados vizinhos, como da Áustria, da Prússia, por exemplo, e vai dizer o seguinte: ô meus camaradas, tá vendo o que tá acontecendo aqui no meu país, hein? Os caras lá estão tomando poder aí. Eu não sou mais rei não, aí, ó. Não mando mais em nada, tá ligado? A galera lá que tá tomando agora conta de tudo, inclusive os pobres, tá ligado? Pobre, brother. Vocês vão deixar isso acontecer aí também? Porque se aconteceu aqui, ó, esse povo que lê livro tem ideias. E aí, faz o seguinte, vamos montar um exército aí, ó, meus camarada. E aí a gente entra aí dentro da França. E aí a gente faz o quê? A gente toma o poder de volta e me entrega, tá ligado? Que aí eu faço aquilo que eu faço melhor, como qualquer ditador. Eu desço na violência mesmo. Pois é, galera, o rei Luís XVI, ele estava criando um plano, articulando um plano para poder tomar o poder de volta na França. Esse plano vai ser descoberto. E aí você tem uma mudança drástica na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ter grupos políticos que representam interesses diferentes. Os girondinos, que é basicamente a alta burguesia, os jacobinos, que é basicamente os sans-culottes, os trabalhadores urbanos e a pequena burguesia, e a planície, que é um Maria vai com as outras, não representa muita coisa nessa história não.
Basicamente o duelo entre os girondinos e os jacobinos, onde você tem também de forma muito simples o famoso direita e esquerda. Por quê? Porque alguns sentavam à direita do rei na Assembleia e outros à esquerda do rei. A galera que sentava à direita do rei tinha pensamentos um pouco mais conservadores. E a galera que sentava à esquerda queria mudanças um pouco mais significativas, reais, radicais vistas por alguns, como por exemplo, todo mundo poder votar. Daí vem o famoso direita e esquerda. O que é que vai acontecer? Quando se descobre esse plano do Luís XVI, a galera fica inflada e aí os jacobinos percebem a possibilidade de chegar ao poder. É meio que dizer assim pro povo, ó, tá vendo aí o que é que ia acontecer? Tantos anos de revolução, tanta batalha, e acabar tudo por causa desse rei safado aqui, que ia chegar aqui e matar todo mundo. Então a gente vai cortar a cabeça dele, e corta literalmente a cabeça dele, e isso é um pretexto para que os jacobinos cheguem ao poder e instaurem a Primeira República dentro da Revolução Francesa. É o chamado período do terror. Ai, professor, estou com medinho. O período do terror, galera, nada mais é do que um período em que os jacobinos estão no poder. Ponto. É chamado de terror porque houve muitas mortes e muita perseguição política. A famosa guilhotina vai ser criada e vai ser utilizada como um instrumento literalmente de coagir a galera, sabe? E muitas pessoas vão morrer. É uma média muito alta de pessoas morrendo por dia, né, em um curto pedaço de tempo, na guilhotina. É uma coisa assim desenfreada. Porém, essa não é a principal coisa. Outras coisas, ao meu ver, são tão importantes ou mais que isso. Como, por exemplo, é dito pelos jacobinos nesse período o fim do voto censitário proposto pela alta burguesia e o surgimento do sufrágio universal masculino. Todos os homens poderiam votar. Obviamente ficam as mulheres aqui de fora, né? Mas é muito melhor todos os homens votar do que um grupo pequeno de homens votar. É decidido também a abolição da escravidão nas colônias francesas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É criada a obrigação da escola primária obrigatória para todos os franceses. Isso é incrível. E muda-se também o calendário, cria-se o novo calendário francês, mas isso é o de menos. E nós temos aí é, a, a, a mudança de coisas básicas sociais para a vida do francês. Então a ideia desse voto mais ampliado, a ideia de uma escola obrigatória, a ideia do fim da escravização nas colônias francesas, isso é realmente louvável e são grandes atitudes dos jacobinos. Só que em meio a isso, né, essa perseguição, essas mortes, acabam gerando também um medo na população, acabam gerando, obviamente, um medo na alta burguesia, e aí vão se ver, diante disso, uma possibilidade de desculpa para poder acabar com o próprio governo jacobino. Os líderes desse movimento, que é o Robespierre, Maximilien Robespierre e o Danton, eles vão ser vítimas de vários entraves, várias fofocas, vamos dizer assim, e a alta burguesia pega isso para criar uma treta entre os dois e acaba um matando o outro, né? Não é um matando o outro. O Danton acaba sendo como é que é a palavra? Esqueci agora. Acaba sendo colocado como traidor, né? E vai acabar morrendo na guilhotina. E depois de uma conjuração de coisas, o Robespierre acaba matando seu principal aliado, acaba ficando sozinho e acaba morrendo na própria guilhotina também. Em meio a isso, a França era atacada por esses países vizinhos, lembra? Que o Luís XVI queria juntar para atacar a França e acabar com a Revolução. E quem defendia essa galera era justamente o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele vai defender essa galera, defender a França e começar a se destacar. Se destaca tanto que ele chega ao cargo de general aos 27 anos. Extremamente novo. Por quê? Porque ele era muito inteligente e muito estrategista. E aí a gente entra na última fase da Revolução Francesa, que é o famoso diretório. O que a alta burguesia pensa? A gente não quer um rei sozinho mandando de novo. Mas a gente também não quer os pobres, os jacobinos, os radicais no poder. Então vamos criar um meio termo. Esse meio termo vai ser justamente o diretório. O diretório, então, vai ter algumas pessoas comandando, e essas pessoas vão assegurar as manutenções dos direitos adquiridos. Acaba-se com uns, por exemplo.
né? O sufrágio universal deixa de existir, que foi a conquista dos jacobinos, volta o voto censitário, mas o que a alta burguesia queria continua, que é o fim dos privilégios, o fim da sociedade estamental. E aí nisso, obviamente, vai se destacar, né, o Napoleão Bonaparte. O Napoleão se torna uma figura quase que, vamos dizer assim, uma Ivete Sangalo, assim. Quem não gostava também não odiava, sabe? Ele se torna uma figura muito, muito, muito popular lá na França e acaba chamando a atenção de muita gente. Então ele era um cara que agradava todo mundo. E, obviamente, ele aproveita isso junto com parte da alta nobreza, junto com parte da alta burguesia, para dar um golpe e ficar com o poder. O famoso 18 Brumário, que foi o dia, no novo calendário francês, onde eles acabam com a Revolução Francesa, acaba com o diretório e cria agora o consulado, onde ele e outros 2 cônsules vão mandar. Então a França vai ser comandada por 3 pessoas: um cônsul administrativo político, um cônsul militar e um cônsul econômico. Obviamente que você sabe que quem vai se destacar entre eles vai ser o querido, o bonitão do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte vai acabar se destacando, acabando com o poder dos outros 2, se tornando cônsul vitalício por um período de 10 anos. A primeira parte do consulado, que já é a era napoleônica, acabou a Revolução Francesa. Você vai ter ele mudando e muito e melhor a França. Ele cria algumas coisas importantes, né? Como destaque aqui para 2 coisas. Ele cria o Código Civil Napoleônico, deu uma embolada, né? Falar direito. Código Civil Napoleônico, que é aquele que garante a igualdade civil perante a lei de todos. E ele vai criar o Banco da França, onde ele vai possibilitar empréstimos, fazer obras públicas. Ele vai realmente colocar França em um outro patamar, investindo sobretudo em linhas de transporte, ferrovias, e isso vai fazer com que a França fique em pé de igualdade com a Inglaterra. E aí vai ser o grande problema também do Napoleão. O Napoleão se destaca cada vez mais, acaba com o consulado dura de 1799 a 1804. Eu tô dando uma acelerada, né, gente, porque o vídeo tá ficando muito grande. Mas é porque também a era napoleônica ela é curta, para você entender. De 1804, ele se proclama imperador, em um ato, inclusive, muito marcado, porque ele não deixa ninguém colocar a coroa nele. Normalmente é alguém da igreja que coloca a coroa no rei, né? Ou no imperador. Ele não, ele mesmo pega a coroa e ele mesmo coloca nele. Legal, né? Isso ficou marcado. E esse período de 1804 a 1815 e 14 é o período do Império. E é o período que ele também, além de colocar a França em um outro patamar, ele também desemboca em querer conquistar tudo e querer acabar com a Inglaterra. Ele sai expandindo o território francês, ele tem o maior exército da história da Europa, e ele era um grande militar, um grande estrategista. Era comparado a Alexandre. Bem, galera, nesse momento aqui deu problema no áudio, não sei porque o microfone não captou. Então eu vou tentar falar aqui mais ou menos o que eu tô falando aí. O Alexandre o Grande, então, o grande problema dele vai ser essa concorrência com a Inglaterra, como todo mundo já sabe. Ele então vai ver na Inglaterra a grande inimiga econômica e ele vai tentar ganhar da Inglaterra, né, com um super exército, mas ele não vai ganhar. Ele expande o território francês, conquista os países vizinhos, mas ele não consegue vencer a Inglaterra porque a Inglaterra tem a maior frota marinha e a Inglaterra é uma ilha. A gente não consegue invadir uma ilha, né, se não for pelo mar. E aí era o único lugar que ele perdia. Assim sendo, então ele vai fazer o quê? Ele vai fechar economicamente a Inglaterra. Então ele vai fazer o famoso bloqueio continental. Esse bloqueio continental vai representar aí fragilizar a Inglaterra na parte econômica, certo? E ele consegue. Porém, 2 países, né, vão deixar de comercializar, não vão deixar de comercializar com a Inglaterra, que é justamente Portugal e Espanha, os 2 países ibéricos. Isso repercute diretamente com o quê? Com a América, o continente americano. Primeiro, as tropas francesas vão invadir a Espanha e capturar lá o rei. Napoleão vai entregar a Espanha para o seu irmão, o José Bonaparte. E isso implica o que aqui na colônia? Implica que José Bonaparte não está nem aí para a América e as colônias aqui americanas elas vão começar a se organizar
para poder criar sua independência. As elites daqui da América vão tentar criar sua independência, certo? Isso é papo para um outro vídeo. E no caso do Brasil também, por sorte, muita sorte, né? Questão de horas. Tipo assim, o rei de Portugal e a rainha saíram de Portugal, tipo, domingo de noite, debaixo de chuva, tempestade, e 4 horas da manhã as tropas francesas chegavam no castelo. Então, questão de tempo. O rei e a rainha de Portugal veio para onde? Para sua principal colônia, que foi para o Brasil. E isso vai mudar a história do Brasil, obviamente, mas é tema também para um outro vídeo, e isso vai mudar a história do nosso querido Brasil. Então, Napoleão Bonaparte teve a ver com a independência, com a mudança aqui na América? Total. Quando ele faz isso, então, né, ele está cercando ali economicamente a Inglaterra. E a Rússia acaba tendo esse vínculo com a Inglaterra também, e Napoleão, para poder mostrar o seu poder, a sua dominação, ele vai lá e leva um super exército para invadir e conquistar a Rússia. 650 mil soldados, basicamente. E 180 mil cavalos. É muita gente, galera, muita gente. Ele leva o maior exército da Europa. Só que aí ele não conta com dois fatores. A Rússia tem dois grandes trunfos quando se fala de guerra. Um é o general Inverno, que não se trata de uma pessoa, e o outro é justamente a famosa tática da terra arrasada. A tática da terra arrasada nada mais é do que você eliminar as possibilidades do seu inimigo de ficar na sua terra. É basicamente você tem um prédio, então você destrói esse prédio para ele não virar abrigo. Você tem um rio, você joga gasolina nesse rio, combustível, cocô, o que for para não beberem dessa água. Você tem uma plantação de milho, você destrói essa plantação de milho para que ele não possa comer. Você tem árvores frutíferas, você destrói. Você vai afugentando a caças para que ele não possa caçar. Ou seja, você vai tornando a terra arrasada para que isso não aconteça. E aí o que é que você tem? Além disso, você vai ter um inverno muito rigoroso. Esse é o famoso general inverno. É uma média. Eu não estou falando de picos, eu estou falando de média, de menos 40 graus Celsius. Se você lembrar que a água, né, solidifica no zero, então você tem uma ideia do que está vindo por aí, né? Então é muito frio. Casos assim bem curiosos de tipo o cara sair da barraca para fazer xixi e morrer congelado e o xixi ficar congelado. Umas coisas assim bizarras que a gente lê nos diários. Mas enfim, Napoleão volta para a França basicamente com o que, professor? Ele volta para a França com 30 mil homens somente. Somente 30 mil homens. Então você sai com mais de 600 mil homens e volta com 30. Isso vai fazer com que a popularidade dele, a moral dele diminua. Ele aceita entregar o cargo, ele é exilado em uma ilha chamada Ilha de Elba. E nessa ilha lá é que ele vai se organizar para poder voltar para a França e cumprir, né, sua última parte da era napoleônica, que é o governo dos 100 dias. O que é que a burguesia faz? O que é que quem está no poder faz? Né? Traz de volta um representante da monarquia, né, o herdeiro de Luís XVI, para assumir o trono, mas dentro da ideia de uma monarquia parlamentar, para que a alta burguesia não perdesse seus direitos. Obviamente que enquanto o rei está tentando mudar isso, né, Napoleão volta, se organiza com um pequeno exército, chega à França, e quando os soldados, né, têm a ordem de mandar de capturar ele, acontece uma cena cinematográfica, né? Os soldados, em vez de prender Napoleão, eles ficam do lado de Napoleão. E Napoleão toma de volta o poder. Esse é o famoso governo dos 100 dias. Ele vai se articular para poder novamente fazer aquilo que ele sempre quis, né? Vencer a Inglaterra, dominar os territórios. E aí ele vai perder. A famosa batalha de Waterloo é onde ele perde e dessa vez ele é capturado pelos ingleses, levado para uma outra ilha, a ilha de Santa Helena, e lá ele vai passar o resto de sua morte. Aliás, o resto de sua vida, né? Até a sua morte. Ele morre em 1821 de uma maneira bem trágica, né? Ele é envenenado aos poucos, então é assim que termina aí a história de Napoleão e acaba a era napoleônica também. Tá bom? Se você ficou até aqui, eu te agradeço muito por isso. Peço para que você compartilhe, divulgue esse canal, comente, é o mínimo que você pode fazer, né? Já que você está aqui assistindo uma aula, que essa aula tenha servido para você aí, para sua prova, para o seu teste, para o seu concurso ou para a sua curiosidade. Desculpa essa reta final aí com a questão do áudio. Um abraço para vocês e até a próxima!